Olá, seja muito bem-vinda a mais um review do Nascidas dentro do canal Nascido de Novo. Nós somos um só, tá? Mas é só para vocês entenderem que nós temos o Nascidas e o Nascido de Novo. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, esposa do pastor Raul Bolota. Bolota não é adjetivo porque ele é gordinho, não, é sobrenome mesmo, tá, gente? Porque as pessoas perguntam: Bolota é sobrenome ou é apelido de gordinho? Fala seu nome inteiro. Vanessa Ângelo Bolota, tá bom? Esse é meu nome. Hoje eu vim trazer para vocês o review de uma Bíblia que vocês estão esperando há bastante tempo. E eu, na verdade, também estava muito ansiosa para mostrar ela para vocês. Que rufem os tambores agora. Sim, é ela, a Bíblia de Estudo para Mulheres, Mulher Guiada pelo Espírito. Essa Bíblia, eu recebi ela já tem algum tempo, né? Todo mundo já estava falando da Bíblia, todo mundo já estava compartilhando, dividindo as suas considerações sobre a Bíblia, e eu estava aqui caladinha com a minha Bíblia, porque, como tudo que nós fazemos aqui no Nascido, é muito bem estudado, muito bem avaliado, muito bem detalhado. Por mais que eu confie totalmente nos materiais da BV Books, nós analisamos eles primeiro para poder falar com precisão para vocês, tá? Eu já tinha essa daqui, que é a Bíblia King James para mulheres, da BV Books também. Essa daqui é a primeira edição, certo? Texto King James 1611. Porém, nós temos a nova, que é a Bíblia de Estudo. Texto 1611 da King James também, com uma outra temática. A antiga é o tema de lírio, a nova é o tema de romã. Então, eu fiquei um tempo para poder analisar, para poder comparar, para poder ver se tinha diferença entre uma e outra. Porque a primeira coisa que vocês perguntam: irmã Vanessa, é igual à primeira edição? Tem diferença? Não tem diferença? O que ela traz de novo? O que ela não traz de novo? A versão é a mesma? Ela é revisada, atualizada, expandida? O que ela tem de diferente? Vale a pena comprar a segunda se eu já tenho a primeira? Então tudo isso nós analisamos primeiro para poder passar para vocês com precisão. Por quê? É um investimento. Você menina, você nascida de novo, você está fazendo um investimento. Então eu creio que você quer fazer um bom investimento. E eu tenho uma coisa muito legal para te falar, muito bacana. Você vai descobrir se ela é igual ou se ela não é, o que ela tem ou o que ela não tem agora no review. Nessa introdução eu não vou te falar nada, então vamos pro review? Então, como prometido, vamos conhecer a Bíblia de Estudo para Mulheres, Mulher Guiada pelo Espírito. Eu tenho aqui até meu bloquinho, ó, que eu fiz com muito carinho sobre as anotações e as características e o que oferece essa Bíblia. Vou usar isso daqui como roteiro, como cola, igual na escola, óbvio, né? Para me ajudar aqui a mostrar para vocês essa Bíblia. Tá? Então, Bíblia de Estudo para Mulheres, Mulher Guiada pelo Espírito, versão King James 1611, edição revisada e atualizada até janeiro de 2022. Publicada e distribuída pela BV Books em 4 cores: rosé gold, vermelha, marrom e artística. A minha é a vermelha. Vou colocar mais perto para vocês verem. A minha capa vermelha, né? Eu tive a oportunidade de escolher a cor quando o Cláudio me ofereceu ela e eu achei a cor mais bonita. A minha capa PU vermelha em baixo relevo, lombada com o nome da Bíblia. Tá aqui, ó. Bíblia de Estudo para Mulheres, Mulher Guiada pelo Espírito, BKJ 1611, BV Books. Quando você tiver oportunidade, ou se você já tem a sua, que você passar a mão na Bíblia, você vai ver o baixo relevo. Então, é muito gostoso. E ela não é uma Bíblia grande, é uma Bíblia pequena. Você pode carregá-la na bolsa, levá-la para a igreja. Ela é uma ótima Bíblia, tá bom? Tem fitilho, tá aqui, um fitilho. Então, vamos conhecer ela por dentro. Então, nós temos uma folha de dedicatória. Desconsiderem a minha, porque a minha amassou. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente deve ter sido o Raul que fez alguma coisa na hora de carregar, de transportar ela, que amassou. Calúnia. Mas é só uma suposição, tá, gente? Temos aqui a folha de rosto, temos aqui um versículo de Mateus e já começamos aqui, ó, com o nosso amado Cláudio Rodrigues, que é o diretor executivo da BV Books, tá? Aí ele começa falando aqui, ó, o que nos diz a capa. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cláudio ele gosta de colocar o tema da capa
na Bíblia, ou seja, falar sobre o texto dela. Aqui está falando sobre a romã. E essa daqui é a primeira edição, a minha Rose Gold, tá? E essa daqui, eu mostrei para vocês no último vídeo da BV Books, que a capa dela é o lírio, tá vendo? Ó? O que nos diz a capa? Ela é sobre o lírio, então aqui tem a historinha do lírio, só que a gente não tá falando dessa, tá? A gente vai falar desta nova capa. Então, o que nos diz a capa? Segundo a Bíblia, quando os judeus chegaram à Terra Prometida, após abandonarem o Egito, os 12 espias que foram enviados para aquele lugar voltaram carregando romãs e outros frutos como amostras da fertilidade da terra que Deus prometera. Ela estaria presente nos jardins do rei Salomão. Então aqui ele coloca, ó, a romã é muito forte no simbolismo bíblico. A romã surge em algumas passagens. E o Cláudio coloca aqui, ó, os benefícios da romã. Eu achei muito sensacional isso daqui. A romã é uma fruta que contém compostos funcionais como flavonoides, quercetina e ácido elágico, que são antioxidantes e podem ajudar na prevenção do Alzheimer e alguns tipos de câncer, e a controlar a pressão alta, além de ter efeito anti-inflamatório e antisséptico, ajudando a aliviar a dor de garganta, por exemplo. Por isso que muitos cantores, artistas, eles usam chá de romã para poder melhorar a voz. Então, essa matéria aqui, ela é sensacional, só o Cláudio mesmo para fazer uma coisa dessa, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí nós temos aqui o índice, dividido por Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem um índice sobre as funções da Bíblia, tá? O que você vai encontrar nela. Aí nós temos aqui os colaboradores, como estudar a Bíblia, como usar essa Bíblia, oração para salvação. Então aqui você já encontra o índice antes mesmo de chegar, tá, no conteúdo em si. Nós temos os apêndices, apêndice A, apêndice B, C e D. Tá, então vamos começar. Texto traduzido da King James Version 1611 pela BV Books. Essa daqui, como eu falei para vocês inicialmente, é a segunda edição autorizada até janeiro de 2022. E aqui são as cores da capa, tá? Rosé, vermelha, marrom e artística. Tudo que eu falei no começo, essas informações foram tiradas da própria Bíblia. Bem-vinda à Bíblia de Estudo para Mulheres. Em 1998, Deus me deu uma visão e direção para a elaboração de uma revista devocional que aumentaria a fome espiritual das mulheres por Ele, por Deus, e as ajudaria a conhecê-lo mais intimamente através dos artigos instrucionais, testemunhos pessoais do seu poder e perfis de mulheres do passado e do presente que fizeram grande diferença em seu reino. Essa visão se transformou na Revista da Mulher Guiada pelo Espírito, a qual a nossa empresa, Charisma Média, publicou por 10 anos e continua a disponibilizar atualmente em formato digital via internet somente em inglês. Ao longo daqueles 10 anos, eu ouvia inúmeras mulheres compartilharem sobre a maneira como os nossos artigos as encorajavam a cumprir o plano de Deus para suas vidas. E também aprendi muito como encorajar mulheres para uma vida guiada pelo Espírito. Ou seja, essas são as palavras da Joy Strang, que foi através dos artigos dela que montou-se todos os artigos desta Bíblia. Então aqui você vai ler, você pode ser o que Deus chamou para ser, não há uma maneira de viver mais gratificante do que buscar o propósito de Deus para a nossa vida, não há limitações em Deus, Deus está na tempestade, o fracasso leva à vitória. Quando Deus a chama para fazer alguma coisa, você deve confiar nele. Então tá aqui, ó, da nossa Joy Strang. Colaboradoras, as seguintes autoras e líderes cristãs contribuíram para a Bíblia de Estudo para Mulheres com artigos originais, trechos ou adaptações de livros que foram publicados nos Estados Unidos pela Charisma. Tá? Então nós temos Nancy Alcor, Heidi Becker, tem a Lisa Biver, tá? Que algumas pessoas já têm alguns livros dela, então vocês devem conhecer. Então essas aqui são as colaboradoras dessa Bíblia. E tem mais, olha. Todas essas aqui são colaboradoras da Bíblia. Olha só como teve a participação de muitas mulheres. Então vamos lá. Como estudar a Bíblia? A Bíblia merece um cuidadoso estudo sistemático. Então temos aqui algumas considerações preliminares. Uma leitura regular e sistemática da Bíblia é essencial para o crescimento do cristão. E eu trouxe até uma informação aqui para vocês, porque Vanessa também é informação e cultura. Nossa! Leitura sistemática é uma leitura que contém um método em que há organização. Trata-se de uma leitura contínua e plena da Bíblia.
Teologia sistemática é uma disciplina da teologia cristã. Então aqui vai te ensinar, essa informação é para você ver como que essa Bíblia traz um estudo sistemático da palavra de Deus. Então é muito interessante você saber, né, como que você vai fazer o estudo sistemático dessa Bíblia. A Bíblia deve ser estudada sistematicamente. O conhecimento da Bíblia ou de qualquer livro da Bíblia vem através de um plano definido de leitura e estudo. Porque às vezes a gente pensa que é só abrir a Bíblia, né, e ler. Claro que nós temos toda a revelação que vem do Espírito Santo. Só que quando nós temos artigos, uma teologia, um estudo sistemático, quando nós temos notas de estudo, notas de rodapé, tudo isso nos ajuda na nossa leitura e entendimento da palavra de Deus. Então é muito bom você fazer o estudo da Bíblia de uma maneira sistemática, ou seja, de uma maneira organizada. Isso vai ajudar você a entender muito melhor a questão do entendimento da palavra de Deus, tá? Então nós encontramos aqui um plano de ação, estude diariamente, estude em oração, estude sistematicamente e estude com prazer. Quando a gente fala estude com prazer, é estudar com alegria. Você ter satisfação no estudo da palavra de Deus e não como uma obrigação. Ah, eu sou cristã, então eu tenho que ler a Bíblia. Não. Se você ler dessa forma, você já está metade da ladeira já chegando no final. Então você tem que ter satisfação com o estudo da palavra de Deus. Você tem que ter alegria em conhecer a história das personagens bíblicas, a história de Deus, a história de Jesus. Então isso tem que trazer uma satisfação pessoal muito grande para você. Então quando a gente fala estude com prazer, é uma verdade muito grande, tá bom? Preparação para o estudo, regras para seguirmos. A Bíblia é a palavra de Deus, a obediência é necessária, precisamos ouvi-la, a oração deve ceder, oração é necessária, busque como se busca prata, procure como se fosse um tesouro escondido, resultados esperados. Ou seja, você viu que em toda a preparação para o estudo, as regras para serem seguidas, você vê oração. Então, comece com uma oração, termine com uma oração. Isso é sempre bom para que você venha mostrar para Deus a sua ansiedade na oração, antes, para você querer aprender, e no final, a sua gratidão, a sua oração de gratidão por o Senhor ter trazido essa palavra para você e ter feito você entender, né, com o coração aberto, o que Deus quis falar para você naquele momento. Então é muito bom isso. Estudo prático da Bíblia. Toda escritura é inspirada, toda escritura é a palavra de Deus. Quando eu leio essa frase, eu lembro do nosso bacharel livre, porque na matéria de introdução à Bíblia, nós falamos sobre revelação especial e inspiração das escrituras. Então, quando eu leio que toda escritura é inspirada, não tem como não lembrar do bacharel livre em teologia. Óbvio, né? Tô fazendo merchan não, gente. Eu tô lembrando aqui para vocês, tá bom? Estudo perpétuo da Bíblia, aprendendo a outros, ilustrativo e prático. Aí nós chegamos agora na parte como usar a Bíblia. O propósito da Bíblia de estudo para mulheres é proporcionar à leitura oportunidades para estudar os princípios e ensinamentos contidos na versão King James 1611 em português desta Bíblia, ou nos vários elementos adicionados pelos editores para ajudar a leitora a aprofundar seu relacionamento com Cristo e utilizar o poder da força do Espírito Santo para ajudá-la a amadurecer como uma mulher guiada pelo Espírito, preparada para ser uma eficiente serva de Cristo que ativamente impacta o seu mundo para Deus. Então aqui ele vai trazer elementos adicionais do estudo. Existem 6 ferramentas diferentes na Bíblia de estudo para mulheres para o seu estudo pessoal e devoção. Aqui está uma lista de ferramentas e como utilizá-las. Pensamentos inspirados diários da mulher guiada pelo Espírito. É 1. Então ela vai trazer 366 pensamentos inspirados diários da mulher guiada pelo Espírito que podem ser encontrados dentro do texto dessa Bíblia. São pensamentos inspirados na Escritura, apresentados em uma frase, afirmando o acesso da mulher guiada pelo Espírito ao poder do auxílio do Espírito Santo. Tá? Então, esse daqui são um dos 6 elementos. Depois nós temos conselho básico do Espírito para a mulher guiada, perfil para uma mulher guiada pelo Espírito, orações do Espírito para o Espírito, elementos de estudo dos artigos, crescendo como uma mulher guiada, e artigos, mulher guiada pelo Espírito. Então, você vai ver que na parte dos artigos, não só dos artigos, mas em todos os tópicos de estudo, você vai ter o tópico e a página ao lado para você poder centralizar. Ah, então eu quero saber sobre uma oração do Espírito para o Espírito. Oração de bênção de uma mãe por seu filho, página 37.
Oração para renunciar ao poder de Satanás, página 175. Oração de bênção para a sua família, página 400. Eu quero saber sobre um artigo Mulher Guiada pelo Espírito. Onde que você vai? Tudo que diz respeito à vida e à piedade, 2 Pedro, página 1776. As Aventuras da Oração no Espírito, Gálatas, página 1630. Então, ela vai te trazer uma ordem muito bem elaborada para você saber o que tem nessa Bíblia. Aí depois nós temos apêndices, você vai ver lá no fundo, grupo pequeno de estudo, projeto de identificação das palavras em vermelho, tá? Critério da edição em vermelho. As passagens foram marcadas quando o anjo do Senhor falava, a menos que estivesse falando com Deus. Isso daqui você vai ver que são as palavras de Deus e Jesus, todas em vermelho ao longo da Bíblia. As seguintes passagens não foram marcadas como ditas por Deus, a menos que sejam encontradas sobre outros critérios, que são passagem messiânica, passagem das sabedorias em provérbios, demonstrações dos falsos profetas ou mestres. Então aqui você vai ver as passagens que não estão em vermelho, que são citadas, mas não são de Deus ou Jesus. Aqui tem uma oração de salvação, que é a oração que a Joy colocou aqui pra gente. Você pode ler, que é um artigo, na verdade. Um convite para se tornar uma mulher guiada pelo Espírito. Você nasceu de novo. Jesus é o seu Salvador, Senhor e Mestre. Você tem momentos maravilhosos com Ele em oração. E às vezes sente sua presença durante o louvor e a adoração. Suas orações são respondidas. A família está indo bem e a vida parece estar normal, com naturais altos e baixos, mas em geral as coisas estão estáveis. Isso é bom, não é? Então aqui é um convite, né, um artigo que ela escreveu para uma mulher guiada pelo Espírito. Você pode ler com calma quando você adquirir ou se você já adquiriu a sua. Como viver como uma mulher guiada pelo Espírito, requisitos para ser uma mulher guiada, dependência, obediência, caminhar em sintonia, disponibilidade, amizade. Ou seja, o artigo, tem muitos artigos aqui para você ler. Não tem como mostrar todos, tá? Porque senão esse review vai ficar muito grande. Aí nós começamos com o livro de Gênesis. Aí você tem aqui uma ficha, né? Porque o autor, a data, o tema, Gênesis. Então aqui um artigo da Joy falando: prezada mulher guiada pelo Espírito. Isso sobre Gênesis, tá? Desde as primeiras páginas da Bíblia, desde o início da criação, podemos ver que Deus deseja um relacionamento amoroso com as pessoas que Ele criou, almejando ter comunhão com elas. Ao longo do livro de Gênesis, encontramos evidências de que seu Espírito se move na vida das pessoas para cumprir esse desejo e plano divino. Tá? Aqui são as considerações dela. Depois nós começamos com o texto bíblico. Logo de cara nós temos um artigo, ungido na criação, e é o artigo Mulher Guiada pelo Espírito, Conselho Básico do Espírito. Nós temos aqui as referências bíblicas. Você está vendo que aqui, ó, haja luz no firmamento, aqui é o Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luz no firmamento, ou seja, está em vermelho. Então, as palavras de Deus são escritas em vermelho. Lá no Novo Testamento, as palavras de Jesus estão escritas em vermelho. Tá vendo aqui um símbolozinho? Do lado do 14, você não vai ver aqui, mas depois eu vou tirar umas fotos e mandar para vocês no Instagram do Nascido, tá? Para vocês verem como que é esse símbolozinho. Esse símbolo chama-se Pilcron. E eu vou pedir para que o nosso especialista, nosso professor, nosso pastor, venha me explicar o que é Pilcron. Então, o Pilcron, o que ele faz? Ele é um símbolo de parágrafo, pessoal. A Bíblia, os versículos não são necessariamente parágrafos. Então, para você ter uma ideia, ó, tem um Pilcron aqui, ó, o versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e vai descendo. Ó. Até o 24 é um parágrafo só. Então, a gente é para isso, para marcar os parágrafos da palavra de Deus. Porque o pessoal confunde versículo com parágrafo e não é bem assim. Sim, agora entendi. Então, versículo é uma coisa, parágrafo é outra. Então, por exemplo, do 14, quando tem o sinalzinho do Pilcron aqui, até o 24, quando tem um outro sinalzinho, isso daqui foi escrito num parágrafo só, ou seja, no original, ele é um parágrafo inteiro. Exatamente. E para nós, aqui, ele é dividido em versículos. Certo? Então, depois nós temos do 24 até o 26, olha, outro parágrafo. Então, essa questão é interessante para você saber como foi escrito nos originais lá atrás. Isso, e o contexto também, para você manter o contexto e entender que não existe teologia em versículo isolado.
Ótimo. Aí depois nós temos um outro artigo aqui, ó, Conselho Básico do Espírito, Mulher Guiada pelo Espírito. O propósito de Deus para o casamento. O desígnio e propósito de Deus para o casamento era que um homem e uma mulher tivessem uma união duradoura e satisfatória para criar e cuidar dos seus filhos. Deus estabeleceu o casamento como a única instituição para criar uma família antes do pecado existir. Para que o homem não sentisse solidão, Deus criou a mulher para ser sua auxiliadora e companheira, Gênesis 2:18, bem como para procriar e a prevenir a fornicação, Gênesis 1:28, 1 Coríntios 7, 1 e 2. O casamento é o mais sagrado de todos os votos ou juramento que um homem e uma mulher farão. Não é como uma promessa que pode ser esquecida ou quebrada. Quando o casal faz esse voto diante de Deus e testemunhas, eles estão fazendo o compromisso sagrado. É uma aliança, até que a morte nos separe. Então, esse artigo é da Iris Delgado. Depois nós temos aqui um outro artigo, a função da ajudadora, mulher guiada pelo Espírito. Eu não acredito que homens e mulheres podem fazer o que quiserem, ou podem ser o que quiserem dentro do lar. Creio que Deus estabeleceu papéis dentro da família. Os papéis na unidade familiar constituem o organismo da família que Deus criou. A família não é uma instituição, é um organismo. Ela vive porque está cheia de vidas. A palavra de Deus declara que Jesus veio para que pudéssemos ter vida em abundância. Então, esse artigo aqui, ó, fala sobre a função da ajudadora, ou seja, nós mulheres, que foi feito pela Kimberly Daniels. E aqui você tem um espaço para anotação, tá? Mediante ao que você leu esses artigos. Gênesis até o capítulo 2, o artigo da função da ajudadora, você pode colocar aqui as suas considerações, o que você entendeu, o que você achou. Então, isso aqui é um espaço para você anotar. Depois nós temos vários artigos, tá bom? Várias citações. O Senhor é fiel para nos guardar do maligno, a referência. O diabo foi lançado dos céus, tu me estabelecerás e me guiarás e me guardarás do maligno. Gênesis 2, 16 e 17. Então, você vai ver que ao longo da Bíblia você vai encontrar vários artigos pequenos como esse. Depois nós temos um outro artigo, tá bom? Eva, o poder da escolha, que foi feito pela Rita Springer, tá? Tem o nome de todas elas aqui. Então você vai ver, ó, palavras em vermelho de Deus, Pilcron. Esse artigo é o perfil de uma mulher guiada pelo Espírito. Temos um outro artigo aqui, a faca ungida. Depois nós temos um outro artigo, empodere os seus filhos. Estas palavras te ordeno neste dia, estarão no seu coração e te ensinará diligentemente a teus filhos e falarás dela, quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tuas mãos, e elas serão como testeiras entre outros olhos, e escreverás umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui, essa parte aqui, ela é mais dinâmica. Você pode ver que tem aqui as orientações para você poder participar interativamente dessa Bíblia. Tire um tempinho todos os dias para praticar esse conselho. Você vai colher consequências maravilhosas. Treine seus filhos no uso dos preceitos de Deus e você terá um lar pacífico. Nas linhas abaixo, escreva como você pretende praticar cada um dos conselhos abaixo. Ensine-os a abençoar e cumprir suas promessas. Aí aqui as linhas para você escrever. Leve-os a receber Jesus em seu coração. Aqui também tem um espaço para você escrever. Empodere-os na oração. Ensine a identificar as taxas de Satanás. Ensine-os a obedecer. Então, essa dinâmica aqui é criada pela Iris Delgado para que você possa treinar com seu filho. Então, isso aqui é muito interessante. Ou com seus filhos. Aqui eu pulei para a 2 Reis, porque nós temos uma citação falada por Charles Spurgeon, que foi retirada da Bíblia de Estudos de Spurgeon. E eu achei interessante, né? Porque no texto da King James, nós temos um artigo de Spurgeon. E isso eu achei bem legal. Então vamos ler. Visto que o homem não cessa de ser pecador, é uma grande bênção que Jeová não cesse de ser misericordioso. Charles Spurgeon, e foi extraído da Bíblia de Estudo Spurgeon, que também é da BB Books, que é essa daqui. Tá? Que o contra-regra foi buscar, né? Que o contra-regra foi buscar. E que no outro vídeo que eu falo das minhas King James, eu não mostrei ela. Estrategicamente, porque ela vai ter um vídeo eu esqueci, Vanessa, você esqueceu? Não, estrategicamente, é isso mesmo, porque eu vou ter um vídeo só para ela. Porque quando foi feito o review dela, o Raul mostrou
Só que ele mostrou na ótica masculina, com uma perspectiva masculina. Ele não teve toda uma delicadeza, como eu, uma mulher delicada e meiga, tive. Então, estrategicamente, ela apareceu no vídeo das minhas King James. Apareceu e desapareceu, amor? Mas não foi falada, então desaparece com ela agora. E olha só, que interessante, muitas pessoas assistiram esse review. Tá? No meu grupo de leitura bíblica, muitas meninas assistiram esse review e ninguém percebeu que eu não falei dessa Bíblia, a não ser a Cris. A Cris, quando ela começou a assistir o vídeo, a primeira coisa que ela me chamou, falou: Vanessa, você falou de todas elas, mas não falou da Bíblia do Spurgeon. Então, Cris, estrategicamente tá aí a resposta. Mas a Cris, de todo mundo que assistiu esse vídeo das minhas King James, que colocou lá o que achou da Bíblia, que, né, interagiu, compartilhou do grupo de leitura, de todos os grupos do Nascido, enfim, ninguém percebeu a não ser a Cris. Cris, você é uma ótima observadora, tá? De parabéns. Se eu fosse professora e você fosse a minha aluna, você já ia ter um ponto positivo nessa daí. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber, não só para poder conhecer um material e poder estudar a palavra de Deus e poder ler, é a atenção. E a Cris está de parabéns, porque ela foi muito atenciosa nisso. Então vamos lá. Parar de rasgar seda na Cris aqui. Vamos pular aqui para frente, nós temos em Mateus, tá bom? Então, olha só, em vermelho. Palavras em vermelho. Aqui tem uma outra dinâmica. Palavras em vermelho, que foi nosso Senhor Jesus Cristo que falou. Novo Testamento, Antigo Testamento foi Deus. Aqui também nós temos o Pilcron, tá? Pilcron, ele vai ter no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Nós temos um outro artigo aqui com dinâmica. A vida do soldado de Deus. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. A lista abaixo irá apresentar a você cada uma dessas qualidades, definindo como cada lado se aplica ao soldado de Cristo. Leia cada versículo listado e descreva como você pode continuar a desenvolver cada uma dessas qualidades em sua vida para que possa se destacar como um soldado. Então, nós temos determinação, firmeza no propósito por conta de uma determinação de Cristo. Leia Ruth 1,18. Vou continuar a desenvolver essa qualidade na minha vida do seguinte modo. Agora você vai colocar como você vai fazer isso. Força de caráter, bom ânimo, raiz na moralidade, coragem, devoção, tenacidade, persistência, tá bom? Determinação, uma mentalidade implacável, um espírito de combate e uma vontade submissa. Nossa, me deu até sede agora. Por favor, contra a regra. Traz um copo de água para mim, por favor. Falei tanto dessa Bíblia que agora eu tô até cansada. Aí depois nós temos aqui os recursos finais. Temos outra citação de Spurgeon aqui, extraída da Bíblia do Spurgeon. E nós temos o epílogo. Epílogo. A doutrina do Espírito de Deus permeia as Escrituras. Deus, que é Espírito, revelou-se como o Espírito de Deus desde o início da criação. Deus continua manifestando a sua presença em seu Espírito Santo para nós hoje como nosso Consolador, guia e força. Então, o que é um epílogo? Coloquei aqui para vocês saberem. Porque toda vez que eu vejo uma palavra diferente que foge do meu cotidiano diário, eu sempre tenho a curiosidade de ir lá atrás e saber do que se trata. Como, por exemplo, na Bíblia que a gente fez, no review que a gente fez anteriormente, falando sobre as Bíblias King James. Eu tive a curiosidade de saber quem era King James. Então, eu tenho isso comigo. Eu gosto de ter um dicionário, a história. Eu gosto de saber, até mesmo para poder trazer mais conhecimento para a minha leitura. Então, quando eu leio aqui epílogo, eu sei o que é, mas tem gente que lê e passa batido. Acha que não é importante, mas é importante até mesmo para você saber do que se trata esses recursos finais. Então, epílogo é uma conclusão, a parte final de um evento, ou seja, um desfecho. Então, esse epílogo vai trazer todo o desfecho, toda a parte final de tudo que você viu na Bíblia, tá? Então, esse epílogo aqui foi escrito por John Rea, não sei como é que fala, tá bom? Apêndice A. Outra coisa curiosa, o que é uma apêndice? Apêndice é a parte anexa de uma obra, um acessório, um acrescentamento, ou seja, esse finalzinho aqui, ó, foi acrescentado mais um pouquinho para você no final da Bíblia. Então, é uma apêndice. Então, foi dividido em 4 apêndices, A, B, C e D. Apêndice A função de Deus é para você? Aí aqui você vai ter todo o artigo falando sobre isso. Você é ungida para fazer obras maiores? Você é ungida para a vitória? Esse apêndice, esse estudo foi escrito pela Judy Jacobs. Nós temos também o apêndice B, 10 táticas para oração. 1. Ore com fé. 2. Ore com determinação. E assim sucessivamente até chegar no 10.
tá? Esse apêndice foi escrito pela Cindy Trimm, que ela é autora do livro A Arte da Guerra para as Batalhas Espirituais, da editora BV Books também. Depois nós temos o apêndice C, Devocionais em Família, eliminando o fator bocejo, ou seja, quando te dá sono, quando você começa a abrir a boca. Esse é um bocejo, tá? Então, a tarefa principal de uma mãe cristã é transformar aqueles dos quais ela cuida em verdadeiros amantes de Deus. Isso requer tempo, habilidade, oração e sabedoria e reuniões devocionais em família. Devoções, observâncias ou culto religioso, de forma especial, de oração ou adoração. Então você vai, esse artigo aqui, esse apêndice C é muito interessante para você ler e de preferência ler com seus filhos, tá? Para que essa dinâmica possa ser feita em família. Depois nós temos o apêndice D, 100 vantagens, 100, tá? Não é 100 de não ter, é 100 de números, tá bom? É C com C de cebola. 100 vantagens da palavra do Senhor. A palavra profética do livro libera grandes benefícios ao cristão. O entendimento desses benefícios nos dará um maior desejo de operar em nível profético maior. O benefício é uma vantagem, e essa vantagem profética. Aí nós temos a palavra profética traz cura e libertação. Aí você vai ler todos os 100, tá? A palavra profética faz com que os ventos soprem, e tudo com referência bíblica para você entender do que se está tratando. Nós vamos chegar aqui no 100. Olha só. As palavras de Deus liberam o espírito de vida. Esses 100 artigos foram escritos por Michelle McLean Walters, tá bom? Então, aqui nós temos a nossa Bíblia de estudo, tá bom? Porque é uma Bíblia de estudo para a mulher guiada pelo Espírito. A minha é a vermelha, tá bom? De romã, muito linda, muito maravilhosa. Agora, a palavra que não quer calar e que muitas pessoas me perguntaram desde quando lançou essa Bíblia. Mas, Vanessa, é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia, tá bom? Primeira edição, segunda edição. Só que como toda segunda edição, ela sempre vem com melhorias. Ela nunca vai vir só uma mudança de capa ou uma mudança de cor. Ah, passou do lírio para o romã. Não é só isso. Toda vez que a editora faz uma mudança, uma segunda edição, sempre tem melhoramentos. Por exemplo, como o texto King James. Nós já estamos na 6ª edição, né, Raul? Isso. Nós já estamos na 6ª edição. Então, toda vez que a editora ela faz uma Bíblia, ela sempre traz uma melhoria de uma primeira edição para uma segunda edição. E essa daqui, ela é igual, só que com uma edição revisada e atualizada. E vocês vão ver que ao longo dessa Bíblia você vai descobrir, pelo pouco que eu mostrei, você também, se você tiver a primeira edição, você vai comparar com a segunda. Se você quiser comprar diretamente a segunda, você vai comprar, vai ser a critério seu. Eu gosto de ter a primeira e a segunda edição, porque eu gosto de ver e comparar entre elas, tá bom? E outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Se você não tem nem a primeira e nem a segunda, você pode ter ela, ou seja, as duas, porque nós temos um cupom de 40% de desconto no site da BV Books para qualquer Bíblia, seja feminina, masculina, King James, Jeffrey, enfim, qualquer Bíblia que você quiser da BV Books, nós temos um cupom de 40% de desconto. Sair no lucro, tá bom? Um beijo! Então esse foi o review da Bíblia de Estudo Mulher Guiada pelo Espírito da BV Books. Vocês conseguiram verificar que tem uma diferença, que é a mesma Bíblia, com o mesmo texto, King James 1611, são os mesmos estudos, porém revisada e ampliada. Então vale muito a pena você ter as duas. Sabe como a King James, que você tem primeira edição, segunda edição e agora já está na 6ª? Daqui uns 2, 3, 4 anos, você vai olhar e vai falar, nossa, irmã, já está na 12ª edição da King James. É a mesma coisa. Então, vale muito a pena você ter a primeira edição, a segunda edição revisada e ampliada, até mesmo para você ver a diferença entre os artigos, entre os estudos. Então, é muito bacana. E para você que é nosso seguidor, clica aqui nesse link que você vai ter 40% de desconto em qualquer Bíblia da BV Books, incluindo essas Bíblias aqui,
tá bom? São 40% de desconto que eu acho que vale muito a pena você ir lá no site. Aí você vai lá e você vai ver uma Bíblia de estudo Mulher Guiada pelo Espírito. Aí você vai ver a Bíblia de estudo Roman, tá aqui atrás, ó, capa feminina. Bíblia do Spurgeon para mulheres, capa feminina. Já faz logo, ó, sabe? Um pacotão e aplica 40% de desconto. Tá bom? E outra coisa, utiliza todo esse material que você está adquirindo na BV Books com os 40% de desconto para aplicar no nosso curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Além de você ser uma mulher atualizada, ampliada, ainda vai ser uma teóloga estudada, entendeu? Então aproveita tudo isso daqui para você aplicar no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, tá bom? Link tá na descrição. Ah, e tem um link também para você entrar nos 11 passos, para você aprender a fazer um estudo completo, uma devocional completa. Ixi, é tanta coisa, gente. Clica aqui nesse link que você vai achar muita coisa para você que é nosso seguidor, tanto do Nascido quanto do Nascidas, que no final das contas é uma coisa só, tá bom? Ah, e não esquece de deixar aqui na descrição se você já tem essa Bíblia, se você gostou, se você vai comprar, se você comprou, enfim. Conversa comigo aqui no vídeo, tá bom? Um beijo!